Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Se você pegar uma pedra e tentar espremê-la com todas as suas forças, não importa o quanto esteja determinado, não importa o quanto pense ser forte, você nunca mudará o formato dessa pedra. Ela é dura demais, resistente demais. E essa, querido amigo, é exatamente a condição do nosso coração antes de encontrarmos Jesus Cristo. Antes de nascermos de novo, antes que o Espírito de Deus sopre nova vida em nós, nosso coração é como pedra. Podemos tentar com nossas próprias forças viver melhor, ser mais bondosos, abandonar o pecado, mas sem Deus, o coração permanece inalterado. Assim como apertar uma pedra nunca a amolecerá, a força de vontade sozinha nunca transformará o coração de um pecador. Nossa condição, separados de Cristo, é de dureza. Um coração de pedra não sente o peso do pecado, não se rende aos mandamentos de Deus e não ama o que é santo. Ele é egoísta, orgulhoso e resistente à verdade. Mas então vem o milagre da graça. Quando você encontra Jesus, quando experimenta o seu amor e se rende ao seu senhorio, tudo começa a mudar. Você não recebe apenas um novo conjunto de regras a seguir. Você recebe um novo coração por completo. Deus faz aquilo que nenhum esforço humano poderia realizar. Ele inicia um processo de transformação profundo dentro de você. É por isso que o Senhor declarou em Ezequiel 36, do 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos, e o cumprireis. Que promessa maravilhosa! Deus não remenda o coração antigo, Ele o substitui, remove o coração frio e de pedra, incapaz de amá-lo, e o troca por um coração de carne, sensível e terno à sua palavra. Ele coloca o seu espírito dentro de você, capacitando não a desejar a justiça, mas a vivê-la. Essa é a transformação sobrenatural do Evangelho. Quando você aceita Jesus Cristo, quando crê nele e se rende ao seu senhorio, o velho se vai e o novo começa. A sua antiga natureza, antes escravizada pelo pecado, já não governa sobre você. O Espírito de Deus agora habita em você. E à medida que você se alimenta da palavra, permitindo que o Evangelho crie raiz em sua alma, a transformação começa a acontecer. Não é uma mudança instantânea. Assim como uma semente precisa crescer até se tornar árvore, o Evangelho, uma vez plantado em seu coração, começa a produzir fruto. Pelo poder do Espírito Santo, você começa a andar de maneira diferente. Seus pensamentos mudam, seus desejos se transformam. E é por isso que Davi orou em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi entendeu que somente Deus poderia renovar e purificar o coração. Nenhum esforço humano, nenhum ritual religioso, nenhuma ação externa poderia substituir o que apenas Deus pode dar. E o que acontece quando você realmente permite que Cristo transforme? Você começa a experimentar o processo de santificação. A santificação é a obra contínua de ser liberto do pecado e moldado à semelhança de Cristo. Não significa que você nunca cairá de novo, mas significa que o poder do pecado sobre sua vida foi quebrado. Onde antes você era incapaz de resistir,
agora tem a força divina para dizer não. Onde antes corria atrás do mundo, agora encontra alegria em seguir os caminhos de Deus. Os hábitos de pecado que antes dominavam sua vida começam a perder força. Talvez você tenha lutado com ira, amargura, luxúria ou orgulho, mas agora o Espírito lhe dá um novo poder, uma nova perspectiva e um novo desejo de andar em santidade. As coisas que antes o atraíam começam a perder o brilho, e as coisas de Deus passam a ser o seu tesouro. Esse é o poder do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ele não apenas conforta você, ele muda você. Não apenas perdoa o seu passado, ele transforma o seu presente e garante o seu futuro. O Evangelho não é apenas sobre ir para o céu quando morrer, mas sobre ser feito novo enquanto ainda vive. E sim, o Evangelho irá desafiá-lo, confrontará o seu pecado. O Espírito o convencerá quando você tentar se apegar aos velhos caminhos. Ele não permitirá que você permaneça o mesmo. Ele pressionará o seu coração, chamando ao arrependimento, a se afastar do que destrói e abraçar a liberdade que só encontra em Cristo. E quando você cair, não fuja de Deus. Corra para Ele, pois Ele é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em amor fiel. Ele é quem começou a boa obra em você e prometeu levá-la à conclusão. Você não é mais quem já foi. Se você está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não deixe o inimigo convencê-lo do contrário. Não permita que a vergonha ou a culpa digam que você ainda está preso. Jesus já o libertou. Portanto, viva como alguém que foi feito novo. Guarde o seu coração. Alimente-se da palavra de Deus. Agarre-se às suas promessas e continue se rendendo à direção do Espírito. A transformação é um presente. É a linda obra da graça de Deus em sua vida. E se você deseja receber o Espírito Santo para substituir o seu coração, declare isso: Senhor Jesus, eu quero de todo o meu coração ser transformado totalmente por Ti, porque eu desejo a Tua presença todos os dias. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és digno de ser louvado. Tu és digno de ser adorado e exaltado. Minhas palavras não conseguem expressar a profundidade da minha gratidão. Mas ainda assim, ergo minha voz em ação de graças, porque somente Tu és digno. Somente Tu podes me amar como amas. Obrigado por me conhecer e ainda assim me amar. Obrigado por me redimir quando eu era indigno. Obrigado por me chamar de Teu. Pai, peço que me dês ouvidos atentos para realmente ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e um coração receptivo à Tua verdade. Há tantas mensagens neste mundo, tantas versões distorcidas do Evangelho. Algumas prometem bênção sem obediência. Algumas oferecem consolo sem convicção. Algumas falam de salvação sem arrependimento. Mas, Senhor, eu não quero um evangelho adocicado. Eu não quero meias verdades que me façam sentir bem enquanto ainda me mantém preso. Guarda-me contra o engano. Fecha meus ouvidos para tudo que não me chama a abandonar o pecado e viver uma vida rendida a Ti. A Tua palavra em Romanos 1:16-17 declara: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Senhor, eu me agarro a essa verdade. O Evangelho é o próprio poder de Deus para trazer salvação.
que eu nunca me envergonhe desse evangelho, que eu nunca o comprometa em troca de conforto ou aceitação. Permite que eu me levante com ousadia e o proclame com fé, sabendo que não são minhas palavras, mas o teu poder que salva. Senhor, lembro-me de como era a minha vida antes de te conhecer. Meu coração era duro, frio e inflexível como pedra. Por mais que eu tentasse melhorar, não conseguia mudar esse coração. Eu era impotente, preso ao pecado, incapaz de me salvar. Mas tu interviste, Senhor, e cumpriste a tua promessa de Ezequiel 36. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos, e o cumprireis. Obrigado, Senhor, por esse milagre da graça. Tu não apenas remendaste o meu velho coração, tu o substituíste, removeste o coração de pedra e me deste um coração de carne. Colocaste o teu espírito em mim, capacitando-me a andar em obediência. O que eu não podia fazer com minhas forças, tu o realizaste pelo teu espírito. E assim oro, continua, Senhor, essa obra em mim. Que a tua palavra esteja viva em mim. Como disseste em Jeremias 23:29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Sim, Senhor, que a tua palavra arda como fogo em mim, consumindo todo o desejo pecaminoso, purificando cada pensamento e limpando cada canto do meu coração. Queime todo orgulho, ambição egoísta, ganância e luxúria. Queime toda amargura e falta de perdão. Queime toda a concessão que eu tenha tolerado. Refina-me até que o meu coração reflita somente a ti, e que a tua palavra seja como martelo, derrubando cada muro que construí, cada fortaleza de teimosia, cada área onde resisto à tua vontade. Esmaga o meu orgulho, Senhor, despedaça o meu egoísmo, quebra as correntes que me prendem. Se ainda restar alguma dureza em mim, que a tua palavra a destrua até que eu esteja totalmente rendido a ti. Senhor, eu não quero permanecer o mesmo. Quero ser transformado diariamente pela renovação da minha mente. Quero ser santificado pelo teu Espírito, crescendo cada vez mais a imagem de Cristo. Quero que a minha vida reflita que o Evangelho não é apenas palavras em que creio, mas poder que experimentei. Mas também sei, Senhor, que esse Evangelho não é só para mim. Tu me ordenaste a compartilhá-lo. A tua palavra em Marcos 16:15 diz: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é apenas para pastores ou missionários, mas para todo cristão. Por isso, Senhor, dá-me ousadia para proclamar a tua verdade. Dá-me compaixão pelos perdidos, coragem para falar mesmo quando for desconfortável, e sabedoria para compartilhar de forma que aponte sempre para ti. Usa a minha voz, minhas ações e minha vida como testemunho do poder de Jesus. Senhor, ajuda-me a ver que há muitas formas de avançar o teu reino. Alguns são chamados a pregar, outros a ensinar, alguns a ofertar, outros a servir e outros ainda a orar em secreto. Seja qual for o dom que colocaste em mim, ajuda-me a usá-lo com fidelidade. Se me chamaste para falar, dá-me coragem. Se me chamaste para dar, abençoa-me com recursos. Se me chamaste para orar, torna-me um perseverante e fiel. Que tudo o que eu fizer seja para a tua glória, Jesus. Pai, também oro por proteção sobre o meu coração enquanto sirvo. Livra-me de todo orgulho. Guarda-me
de usar meus dons em busca de reconhecimento ou aplausos. Lembra-me sempre de que não se trata de mim, mas de Ti. Toda a glória pertence somente a Ti. Então hoje, Senhor, declaro com confiança: não me envergonhe do Evangelho, não me envergonhe de me arrepender, de abandonar o pecado, de andar em santidade. Não me envergonhe de ser transformado pelo Teu Espírito. Não me envergonhe de falar da Tua verdade, ainda que o mundo zombe de mim. Toma a minha vida, Senhor, e faze brilhar por Ti todas as minhas palavras e que elas carreguem a Tua verdade. Toma o meu coração e mantém-no firme na fé, que eu viva cada dia rendido a Ti, carregando a minha cruz e seguindo para onde quer que me conduzas. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho que salva, santifica e transforma. Obrigado pelo fogo da Tua palavra que me purifica. Obrigado pelo martelo da Tua verdade que me molda. Obrigado por nunca me deixar como eu era, mas por me fazer novo em Ti, Jesus. No poderoso e precioso nome de Jesus Cristo eu oro. Amém, amém e amém. E se essa oração tocou o seu coração, escreva amém como sinal de fé. Eu oro para que cada bênção desta oração esteja agora sobre sua vida, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Deus os abençoe.